E aí galera, voltei rapidamente para fazer um vídeo aqui rapidinho falando para vocês sobre os fatores que levaram à Revolução Industrial. Mas, primeiro eu queria trazer para vocês aqui o processo de evolução da mecanização, a evolução do trabalho. Tá? A evolução funciona da seguinte forma. Então, na Europa, né, na Inglaterra, enfim, existe a primeira parte de como era desenvolvido o trabalho era através do artesanato, que começou aí, vinha desde a Antiguidade, Idade Média, até o século XV, tá? Depois você tem o artesanato, você tem uma produção muito pequena, muitas vezes feita dentro de casa, tá? Em casa ou em pequenas oficinas, tá? Mas geralmente era um trabalho familiar. Você tem também a manufatura, né, que foi esse processo de evolução, que aí já foi feito através ela já era feita em oficinas, né, onde você já agrupa um número maior de pessoas trabalhando, mas você começa a ter uma divisão na forma de trabalhar. Tá? Era feita em oficina, você tem um trabalho reduzido, mas você consegue ter uma divisão do trabalho aí, né? Um grupo de pessoas se junta para fazer para ter uma produção, tá bom? E você tem aí, depois vai aqui, a manufatura vai do século XV até o século XVIII, até o processo da maquinofatura, que já inicia após o século XVIII, já da metade do final, da segunda metade do século XVIII para o século XIX. E aí você encontra a maquinofatura, que já é uma produção em larga escala, feita geralmente em fábricas, e aonde a pessoa ela recebe uma remuneração, né? Há uma remuneração por isso, um trabalho assalariado, tá? E aí nós temos aqui os pontos principais, os fatores que favoreceram, que chegaram aí a conduzir ao processo da Revolução Industrial. Isso aqui se deu na Inglaterra, tá? Primeiro fator, que é o fator financeiro. A Inglaterra acumulou muito capital durante alguns anos, durante alguns séculos, tá? Através de políticas econômicas, mercantilismo, venda de produtos e também a chamada pirataria legal, que era quando eles davam títulos às pessoas que conseguissem aí furtar alguns navios, roubar alguns navios. Tá? Você tem também um apoio político, que foi quando a Inglaterra, através da Revolução Inglesa, a Inglaterra ela teve algum certo tipo de organização política, tá? Através daí quando a burguesia assumiu o poder, então ela tem um apoio político muito forte, porque a burguesia passou a assumir o poder e houve algumas leis, como por exemplo, como eu já falei, um dos mais importantes aqui, que é o ato de navegação, né? Eles tiraram também um pouco do poder real, né? Limitaram o poder do rei através do parlamento, e você tem um controle aí da burguesia, né, nas ações do rei, tá bom? E aí você tem um apoio político para esse processo das inovações tecnológicas, também da produção. Você tem também a estabilidade política. Estabilidade política por quê? Porque a Inglaterra, por ela estar separada do continente europeu, ela não estava diretamente ligada às grandes crises que aconteceram, né? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Alguns problemas que aconteceram na Europa, como a Revolução Francesa, como a Era Napoleônica. Tá? Então a Inglaterra estava a par de tudo isso. Tá bom? Um outro ponto que é importante é o mercado consumidor, que a Inglaterra já tinha um mercado consumidor, um mercado interno de consumo alto, e aí através dessas políticas, né, de incentivo à navegação e de incentivo à produção inglesa, você tem aí um mercado consumidor enorme, onde a Inglaterra poderia utilizar, e ela utilizou muito bem, tá? Com venda de produtos para outros países. Os recursos técnicos, que recursos técnicos são esses? Né? A Inglaterra tinha diversos tipos de recursos, né, tecnológicos aí, com vários tipos de
de jovens cientistas que começaram a surgir aí, pegando carona aí com Newton, né? Também um James Watt, foi o que fez também o motor a vapor, né? O desenvolvimento do motor a vapor também, da máquina a vapor, né? Então a Inglaterra ela começou a despontar também nesse período, muito mais do que outros países. E aí você tem também a matéria-prima. A Inglaterra ela tinha muitas minas de carvão e de ferro, carvão mineral e ferro, dentro do seu território. Isso fez com que a Inglaterra conseguisse explorar muito e sair largamente na frente de outros países nesse processo da Revolução, justamente por causa disso, tá? Porque ela tinha esse favorecimento de matérias-primas dentro do seu próprio território. E aí você tem também a mão de obra, até colocar aqui, a mão de obra. Mão de obra uma mão de obra aí barata, né, em grande quantidade, foi através dos cercamentos, né, da doação das terras à burguesia. A burguesia começou a se apropriar das terras comuns e expulsando aí os camponeses. Isso fez com que os camponeses ficassem sem terras e eles passassem a migrar para as cidades. Aí, através do êxodo rural, você tem uma grande mão de obra dentro das cidades, uma mão de obra ociosa que passou a ser utilizada em grande escala, em larga escala, pela burguesia nas fábricas. Tá tranquilo? Esses aqui são alguns pontos do nosso módulo 4 que são importantes aí para nós frisarmos. Qualquer dúvida, lance nos comentários e nós estaremos aí também tentando esclarecer. Beleza, galera? Então, um abraço, valeu!